E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Antunes, da empresa P5, e estamos fazendo um módulo de RH com o Excel. Então, é uma forma de você praticar o Excel dentro do RH, dentro do departamento pessoal. Esse módulo específico aqui é do departamento pessoal. Nas aulas anteriores, a gente viu aí custo admissional, folha de pagamento, tá? A criar uma lista suspensa. O que que a gente aprendeu? Algumas fórmulas como PROC-V, tá? Operação matemática de multiplicar, de somar, de dividir, tá bom? E hoje a gente vai finalizar com a aula de absenteísmo. E nada mais é do que você medir a quantidade de faltas que uma pessoa teve em um determinado período, tá? Lembrando que essas aulas aqui, esse curso, ele não é um Excel na teoria, para você aprender a teoria, mas é mais prática, tá? E prática onde? Prática dentro de uma empresa real, tá? Uma empresa que vai passar por vários departamentos. Começamos com o RH, departamento pessoal, vai ter produção, financeiro, PCP, planejamento, comercial, tá? Então, você vai aprender como imaginar algumas coisas dentro da sua área com o Excel. O Excel ele é muito didático, então, se você imaginar o que você pode fazer com ele, você consegue fazer. Então é mais imaginação, tá bom? Pessoal, então a gente vai começar a aula, uma aula bem tranquila, bem simples, tá? Que é o quê? A gente trabalhar com absenteísmo. Aqui, ó, então a gente tem os dados do colaborador, né? Que são o nome, sexo, a situação, se ele está ativo, inativo, empresa, né? Qual é o cargo, se ele é qual o tipo de cargo que ele está, né? Qual o centro de custo, aqui no caso da expedição, o líder, né, direto, a seção, onde que essa pessoa trabalha, né? Por exemplo, você tem um faturamento, ou qualquer outra empresa, você tem lá o financeiro, ela trabalha no conta da receber, no conta da pagar, ela trabalha no crédito, ela trabalha na gestão de contratos, aonde que ela trabalha, tá bom? Qual é a área dentro, seria uma sub-área, né? Uma sub-área dentro da área, tá? E qual é o turno que essa pessoa trabalha. E aqui, ó, algo bem simples mesmo, que é a gente transformar o Excel em um calendário, tá? Então eu vim aqui, ó, coloquei dia 1º do 4 e arrastei, ele já foi me dando os possíveis dias, né? Esses que estão em cinza aqui são os dias não úteis, tá? São dias não obrigatórios, que geralmente não entram na conta. Então, basicamente, o que a gente vai precisar? Você vai precisar, dentro da sua empresa, esses dados do colaborador e essa lista suspensa, tá? Então, vamos apagar tudo aqui. Essa lista suspensa. Como que a gente faz essa lista suspensa? Na aula anterior, a gente viu um pouquinho, mas a gente vai recapitular. Então, eu já deixei aqui uma lista preparada com os possíveis status, né? Atestado, banco de horas, desligado, falta, feriado, férias, presença, tá bom? Então são algumas possibilidades dentro da lista de chamada. E aí a gente vai usar essa lista para fazer a nossa lista suspensa. Então selecionando aqui a primeira célula, né, no J2, esses dados aqui são muito particulares específicos. Você pode colocar aqui a data de admissão, férias vencidas, tá bom? Então aqui é muito particular. Eu gosto de ver só isso daqui, que é bem mais simples, bem mais fácil e prático. Então vamos lá. Vou clicar aqui na J2, né? Lembrando que o Excel trabalha com um formato de GPS, tá? Então J, alfabeto, alfabético, né? A coluna e numérico é a linha. Então J2.
Então, na coluna J, na linha 2. Eu vou vir aqui em dados, lá em cima aqui em dados, validação. Vou clicar aqui em lista e vai pedir a fonte. Onde que está a fonte? Lá naquele campinho que a gente fez aqui. Só selecionar e dar Enter e já está pronto a lista. Para que essa lista? Você está limitando para escolher somente o que está aqui, tá? Porque lá na frente a gente vai usar essa informação aqui para fazer a nossa análise, tá? E aí aqui é bem manual, tá? Não é um Excel avançado, mas um Excel um pouco básico, que é o que? Você colocar aqui manualmente. Dia 1/4. Quem faltou, quem teve atestado, tá? Quantas faltas teve e quantas presenças tivemos, tá bom? Então, ó, aqui nesse caso aqui tem 34 colaboradores. Desses 34 colaboradores, presente 30, atestado 1 e falta 3, tá? Presente 1, falta 3. Então, 34 colaboradores, tá bom? Então, a gente teve aí 10% de falta, né? Faltas não justificadas no dia 4. Então, aqui você vai preencher durante o mês inteiro. Aí a dica que eu dou aqui é, coloca o primeiro dia aqui, né? E aqui você coloca esse daqui mais um. Ele vai virar de forma um pouco mais automática, tá? Mas esse aqui você vai fazer só uma vez e o restante vai fazer só uma vez e o restante vai ficar para sempre, né? Você não vai mexer nessa data. Beleza? E aí, ó, aqui, então aqui eu sei que é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então a gente pinta aqui para ficar mais claro para todo mundo que aqui é um dia não útil, tá? Se você trabalha sábado, lógico, você vai deixar o dia não útil, que é no domingo, tá bom? Mas é só pintar e como que pinta. Você vai selecionar tudo aqui. Selecionei. Vou vir aqui em página inicial e nessa tigelinha aqui, ó, cor do preenchimento. É como se fosse uma lata de tinta derramando mesmo, tá? Aí eu escolho a cor. Posso pintar de vermelho, né? Posso pintar de amarelo. Mas geralmente eu escolho uma cor mais neutra. Tá bom? E assim eu fiz para todos os sábados e domingos, se tiver feriado também. Normalmente feriado eu deixo em branco, né? Mas sábado e domingo eu coloco aí essa cor, tá? E aqui, ó, é onde começa a nossa análise. E a gente vai começar a fazer a fórmula. A primeira fórmula, eu quero descobrir a quantidade de presença, tá? E aqui a gente vai fazer vai conhecer mais uma fórmula do Excel, que é o Conte-Si. É uma variação do Si, que é contar quantas vezes apareceu algo parecido. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem Arthur, e aqui eu tenho uma lista de nomes. Lista 1, Arthur, David. Então, eu quero contar assim, ó. Igual a Conte-Si. Aí eu vou selecionar o intervalo, né? Quantidade de vezes que apareceu isso aqui. Então, 2 vezes, tá vendo? Então, Conte-Si, ele tá falando o quê? Toda vez que isso aqui foi igual a isso daqui, eu quero que você conta. Então, 1, 2. Esse é o Conte-Si, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Eu quero a presença, né? E a gente sabe que a presença é o P. Presença é o P. Então, o que eu vou fazer? Conte Si, tá? Aí o Conte-Si ele tem variações. Tem o Conte-Si, que é mais de uma condição, a gente vai usar o normal mesmo, Conte-Si. Aí eu vou selecionar aqui do dia 30/4 até o dia 1º/4. Beleza? E vou apertar ponto e vírgula e colocar Conte-Si o P. E P é um texto, então eu vou colocar ele dentro de aspa dupla. Eu vou abrir a aspa dupla, colocar o P maiúsculo, para ficar igual, né? E fechar a aspa dupla, tá? Para você ativar a aspa dupla, aperta a tecla Shift
E lá em cima, lá perto do F do teclado, tem a aspa dupla, tá bom? E dá Enter. Então ele contou. Aqui essa pessoa aqui, ele tem 20 presenças durante o mês, tá? Então é uma pessoa que não falta. Aí eu vim aqui e arrastei, você já sabe como que duplica, né? Vai com a setinha até ela ficar assim, uma setinha preta e clica duas vezes. Beleza? Falta é a mesma coisa, só o que que muda? Eu vou colocar uma ancoragem aqui, você não sabe o que é ancoragem? Vai lá no módulo de RH, lá tem uma aula específica de ancoragem para você entender. Mas ancoragem nada mais é do que você colocar uma âncora nos dados para ele não se mover, tá? Então eu coloquei uma âncora aqui, só porque eu não quero uma âncora em tudo. Eu quero uma âncora só na coluna, então só na. Você viu que eu vou apertando F4 e vai mudando. Aqui é tudo, aqui é só na linha, que é só, tá vendo? Tem um cifrão aqui, ó, antes do 2. E aqui é só da coluna, que é um cifrão antes do alfabético, J e AM. Então tem um cifrão J, depois um cifrão AM, tá? Então é isso que eu quero. Aqui, você entende que é a mesma coisa? Só que eu quero buscar o F, né? Testado. Então, ele teve presença ou atestado. Só que aqui tem BH desligado, né? Feriado, férias. Isso aqui não vai entrar na conta, tá bom? O BH banco de horas não entra, desligado também não entra, feriado não entra, férias também não entra. E atestado. Atestado é a mesma coisa, eu vou copiar aqui a que eu fiz e vou mudar aqui ó, dentro da fórmula de texto atestado. Então é bem simples, tá? Bem tranquilo. Essa pessoa que está de licença maternidade, faltou 20 dias. E aí está aqui a fórmula de você calcular a presença, as faltas e o atestado de cada pessoa, tá bom? E aqui, ó, você pode calcular a quantidade total de presença, a quantidade total de faltas e a quantidade total de atestado. Então, você teve mais de 10%, né, de ausência dentro da equipe. Teve quase 15%. Então, absenteísmo é o quê? Absenteísmo é a quantidade que você tem de possibilidade de presença, ou seja, seus dias úteis totais, aqui é 20, tá? Então eu estou somando o quê? A presença mais a falta mais atestado, né? Que daria a quantidade de dias úteis que você teria, tá? Aí nesse caso aqui é 20. Eu somei, ó, presença mais falta mais atestado. Isso aqui tudo dá 20, tá? Dividido, dividido pela quantidade de falta de atestado. Então, eu peguei a quantidade de presenças possíveis dividido pela quantidade de faltas que a pessoa teve. Então, falta de atestado, ele entra no número de absenteísmo. Eu multiplico isso aí por 1, né? E coloquei ele, esse erro igual a 0. Então, ele está falando aqui, ó, o absenteísmo desse cara aqui é 0%, ou seja, ele não faltou. E aqui, quanto menor, melhor, tá? Aqui é inversamente. Quanto menor o número aqui, melhor essa pessoa se saiu durante o mês, tá? Aí aqui eu coloquei uma ação. A fórmula é muito simples, tá? É o quê? É a presença mais as faltas, presença mais o atestado, né? Dividido pelas faltas possíveis. Aliás, é as faltas mais atestado dividido pela presença possível. Então, é faltas mais atestado, AO2 mais AP2, dividido por AN mais AO mais AP. Tá? Então, seria mais ou menos assim. 20 dividido por 4. Fez aqui, ó. E pega, soma isso aqui, dá 20, né? 16 mais 1, 17 mais 3, 20. Então, 20
20 dividido, então 20 dividido por 4, tá? 20 dividido por 4, 100%. Então eu fiz esse cálculo aqui, tá bom? Então aqui, ó, aqui basicamente já está feito o seu absenteísmo. Aí eu vou pegar aqui, ó. Desse mês foi de 12%. Então, o absenteísmo do mês de, nesse caso aqui, dessa empresa aqui, abril, foi de 12% nas áreas, na área de expedição, tá bom? Esse aqui é um indicador muito bacana que você vai ser direcionado para qual área que você vai atacar primeiro, para fazer algum trabalho específico para que as pessoas dessa área não, não faltem mais. Por exemplo, colocar assiduidade, ou bonificar, ou dar uma cesta básica, ou talvez entender se tem algum líder direto que está provocando essa ausência, tá? Então isso aqui é muito importante, que ele vai diagnosticar e também vai te gerar vários planos de ação para você resolver esse problema aqui de falta. Tá? Você pode criar bônus, criar meta de equipe, criar meta por pessoa. Você faltou 30%, você teve um absenteísmo de 30%. Se mês que vem você tiver 10%, né? 2%, você vai ganhar X% de bônus. Então, as empresas trabalham mais ou menos assim. Ou ela tem uma participação de lucros, né? Que quando a pessoa tem muita falta, ela não recebe a participação de lucros. E aqui a gente criou uma condição. Se a AO, que é a quantidade de faltas, aqui a falta não justificada, atestada justificada, né? A pessoa teve falta. Mas se ela faltou e não teve justificação, ou seja, e aqui eu coloquei um número, se ela faltar igual ou maior que 3, eu vou fazer um feedback com ela, né? Então, ó, se as faltas, que é a O2, for maior ou igual a 3, realizar feedback. Então, vai escrever aqui, realizar feedback. Se não, ok. Tá? Então, a pessoa faltou uma ou duas vezes, é, é uma que é uma coisa justificável, né? Mas é compreensível. A pessoa faltou, acordou atrasada, acordou indisposta, não foi no médico, teve algum problema, o carro quebrou, não conseguiu vir de ônibus. Então ela tem aí uma falta. Mas acima de, se for 3 ou acima de 3, ela vai ter esse problema aí. Aqui, ó, durante esse tempo aqui, o que aconteceu? Essa pessoa aqui, ó, porque ela já veio com uma crescente de falta lá. Aí gerou-se um plano de ação de desligar, ela não conseguiu evoluir, tá? Aí essas outras pessoas a gente conversa, troca uma ideia, entende o que está acontecendo, verifica os outros meses, se ela tá faltando nos outros meses, né? O que aconteceu, se foi um mês específico, se foi uma semana específica, se foi um dia específico da semana, então isso aqui você vai, a partir daqui você vai gerar vários diagnósticos e vários planos de ação, tá? Pessoal, então isso daqui é a aula de absenteísmo, aula bem prática, bem interessante, vai gerar vários diagnósticos para sua empresa, vários planos de ação para sua empresa, tá? E vai te gerar vários dados que depois você pode fazer dashboards, né? Você pode fazer análise por área, análise por sub-área, tá bom? Se você estiver gostando desses conteúdos, deixa aí um like, compartilhe com o seu gestor, com a sua liderança, com seus amigos. Se você está entrando numa empresa e apresentar isso daqui para um entrevistador, e apresentar essa planilha para um entrevistador, você vai ter mais pontos. Você que já trabalha na área e apresentar isso aqui para o seu gestor, para o seu líder, você vai ganhar pontos para subir de cargo. Ou talvez você é um assistente de departamento pessoal e pode virar um analista só com uma análise básica e simples dessa. Tá? Muitas empresas de RH, que tem RH e que tem departamento pessoal, não tem esse nível de análise. A gente fica muito refém, o líder, né? Fica muito refém e não tem esse nível de análise, tá? Então,
pega essa informação e usa ela a seu favor. Beleza, pessoal? Então, até o próximo módulo. No próximo módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento orçamentário pessoal, tá? A gente vai criar uma planilha, onde você vai controlar os seus gastos, que é muito importante você entender o controle de gastos. E também entender onde que você está gastando mais, tá? Então, a próxima aula vai ser uma aula mais tranquila, mas uma aula um pouco mais prática para o seu dia a dia. Para você usar o Excel no seu dia a dia, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima aula. E te aguardem no próximo módulo de planejamento orçamentário pessoal. Valeu!